Estamos com o mês de outubro começando e nada melhor do que reservar um tempo para um devocional a sós com Deus. Poderíamos destinar todo o mês de outubro para termos mais tempo para ouvir a sua voz, sua direção, aprofundarmos esse relacionamento tão necessário e urgente que nós precisamos manter e assim podermos ter um mês com uma excelente qualidade em relacionamento a sós com Deus. E para começar esse desafio, nada melhor do que visitar os profetas menores. Esse livro, o livro de Oséias, fica logo depois do livro de Daniel, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 6, que nos diz assim: Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso eu os despedacei por meio dos meus profetas. Eu os matei com as palavras da minha boca. Os meus juízos reluziram como relâmpagos sobre vocês, pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Que palavra preciosa! Parece uma palavra dura, mas é uma palavra de um profundo amor, de um Deus que deseja se relacionar conosco na integralidade do nosso coração, do nosso ser. O profeta Oséias proferiu então essas palavras enquanto exortava Israel. A nação escolhida para ser fiel a Deus já estava distante dele, e isso porque deixaram de se relacionar intimamente com Deus. Ao invés disso, estavam apenas cumprindo rituais como se fosse o suficiente. Mas acima de sacrifícios, Deus quer misericórdia. Deus sempre quis que a atividade religiosa refletisse o que está no coração. Embora o chamado por arrependimento, que começa nesse capítulo 6 de Oséias, no versículo 1, quando ele diz: Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, desculpem, mas ele nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Deus, então, traz essa palavra dura para que Israel se voltasse inteiramente para o Senhor e deixasse apenas de produzir cultos, rituais, uma programação acima da outra, mas que o coração estava distante do Senhor e o Senhor realmente não queria isso. A importância do sistema de sacrifícios que o próprio Deus havia criado não é negado no texto, mas o plano divino para o sacrifício, que era para ser uma manifestação exterior de uma fé interior. Sempre Deus esteve desejando primeiro o nosso coração, ao invés das manifestações exteriores. E aí sim, um coração contrito é um coração que manifesta o poder de Deus, a glória de Deus, o relacionamento com Deus. E esse é o plano de Deus para nós. É que a nossa fé, a nossa religiosidade, a nossa exteriorização da nossa fé seja uma consequência de um relacionamento profundo, íntimo, diário, que já acontece no íntimo do nosso ser com o nosso Deus e se exterioriza em forma de uma ação voluntária que atrai outros para que também
possam caminhar com o Senhor. Os rituais externos não tinham qualquer significado sem que a misericórdia e o conhecimento de Deus estivessem presentes na realidade interna, como ele vai dizer aqui no versículo 3: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. E no versículo 6 ele vai dizer: pois desejo misericórdia e não sacrifícios. Conhecimento de Deus em vez de holocaustos. E é muito importante lembrarmos que esse sacrifício deveria ser inicialmente interno para depois ser externo, que se transformava nos rituais dos sacrifícios que deveriam ser oferecidos a Deus. A outra característica importante que nós precisamos entender é que Deus desejava misericórdia mais do que esses sacrifícios. E outra coisa que nós não podemos também esquecer é que esse conhecimento que o Senhor vai falar no versículo 3, conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo, não é um conhecimento da mente, não é um conhecimento teológico, não é um conhecimento filosófico, não, é um conhecimento de um relacionamento diário, profundo, real e que acontece na realidade das nossas vidas, no nosso dia a dia. E aí, no versículo 3, ele vai dizer: tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de primavera, como as chuvas de primavera que regam a terra. Então, nós temos aqui grande desafio de, ao invés de estarmos prestando rituais ao Senhor, nós termos verdadeiramente um relacionamento com Ele. E essa será a nossa proposta para o mês de outubro. Conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo ainda mais. Eu desejo uma ótima reflexão, um ótimo dia, que Deus nos abençoe. Um grande abraço da pastora Betinha. Amém.